E a notícia de última hora foi uma tentativa de assassinato contra Trump, e hoje vou abordar isso. Também vou compartilhar com vocês evidências de que a violência contra Trump e até mesmo uma tentativa de assassinato foram realmente previstas por vários indivíduos e também as evidências da infinidade. Fiquem atentos a isso. E enquanto os repórteres estavam realmente recebendo relatos de testemunhas oculares, há, na verdade, uma testemunha ocular relatando o que ela viu lá no comício, quando houve uma tentativa de assassinato contra Trump e ela tinha em suas mãos o livro O Grande Conflito. Isso foi uma providência. E eu me pergunto, o que isso significa? Vou abordar isso em breve. E por último, você está ciente de que agora estamos vendo tiros sendo disparados nas reuniões adventistas do sétimo dia, nas reuniões da igreja? Porque essas coisas são o cumprimento das profecias bíblicas. Notícias de última hora. Uma tentativa de assassinato contra Trump no comício da Pensilvânia deixa 2 pessoas feridas, 2 pessoas mortas, incluindo o atirador. Aqui está, na verdade, um videoclipe de um homem congressista. Seu nome é Ronnie Jackson. Seu sobrinho foi atingido de raspão no pescoço por uma das balas. Aqui está. Sim, Sam. Meu sobrinho estava no evento hoje à noite e eles estavam com seus amigos e familiares e ouviram os tiros e todos caíram no chão. E eu não sei se vocês têm a foto ou não, mas ele foi atingido de raspão no pescoço. Uma bala cruzou seu pescoço, cortou o seu pescoço e ele estava sangrando. Este é o congressista, o seu sobrinho? Sim, este é meu sobrinho, eles estavam lá. Eu os preparei. Eles foram ao comício, eles estavam no distintivo de amigos e família que ficava à direita do presidente, um pouco mais abaixo, à esquerda na tela, mas mais à direita do presidente na linha de fogo. E enquanto eles cuidam de seu sobrinho que levou um tiro no pescoço, eles realmente viram outro homem que estava gravemente ferido com uma lesão cerebral. Clipe 2. E ouvi tiros chegando. Aparentemente havia alguém também que estava 4 ou 5 fileiras atrás deles que ficou gravemente ferido. Assim que foi baleado, você sabe, eles perceberam que uma bala havia atingido sua nuca. Minha cunhada o encorajou a ir para a primeira tenda, para a tenda de triagem. Eles foram para a tenda de triagem e quando chegaram à tenda de triagem, enquanto estavam lá, havia outro membro da multidão que infelizmente estava na tenda de triagem, que estava em uma maca na tenda, que teve um ferimento devastador, teve um ferimento crítico na cabeça e estava morto. E amigos, como resultado, o jogo de culpa começou. A manchete diz que os aliados de Trump culpam imediatamente Biden e os democratas por sua retórica. Os legisladores republicanos culpam Biden por atirar no comício de Trump, que deixou o ex-presidente ferido e, claro, uma declaração específica de Biden que diz que é hora de colocar Trump na mosca. Agora você sabe o que isso significa. Aqui está o presidente da Câmara, Mike Johnson, neste mesmo ponto, o jogo de culpa de ambos os lados. Discursos e debates políticos, mas não deveria ser pessoal e não deveríamos ter como alvo as pessoas. Quero dizer, olhe, o próprio presidente Biden disse nos últimos dias que é hora de colocar um alvo em Trump. Quero dizer, eu sei que ele não quis dizer o que está sendo dito, mas está implícito. Mas esse tipo de linguagem de ambos os lados deve ser divulgado e temos que deixar claro que isso faz parte do nosso sistema. Podemos ter um debate vigoroso, mas precisa terminar aí. Aqui está Tucker Carlson em 2023, que realmente previu que haveria violência contra Trump, violência política, bem como até mesmo uma tentativa de assassinato contra Trump. Aqui está, em 2023. Eles o chamaram de nomes que ele ganhou. De qualquer maneira, eles o usaram. 2 vezes sob pretextos ridículos. Eles inventaram muito sobre o que aconteceu em janeiro, dia 6, para impeachment. De novo, não funcionou. Ele voltou. Então, eles o indicaram. Não funcionou. E ele tornou mais popular. Então eles o indicaram mais 3 vezes e cada vez a popularidade aumentava. Então, se você começar com críticas, então você vai protestar, então você vai para o impeachment. Agora você vai para a acusação e nenhum deles funciona. E o que vem a seguir, quero dizer, faça um gráfico, homem. Estamos acelerando em direção ao assassinato. Obviamente, e ninguém vai dizer isso. Mas eu não sei
Como você pode chegar a essa conclusão? Você sabe o que quer dizer. Como se eles tivessem decidido. Washington permanente, ambos os partidos decidiram que há algo sobre Trump, e é tão ameaçador para eles que simplesmente não podem aceitar isso. E aqui está agora o clipe 2 deste. Acabou de sair algumas horas, isto é da MSM, Legacy Media, sobre a mesma conversa. No verão passado, Tucker Carlson perguntou ao ex-presidente Trump se ele estava preocupado com a violência contra ele. Você não está preocupado se eles vão tentar te matar? Por que eles não tentariam matar você, honestamente? Eles são animais selvagens, são pessoas que estão doentes, muito doentes, mas eu vi o que eles fazem, eu vi até onde eles vão. Nós não vamos entrar em conjecturas aqui, estamos simplesmente relatando com base no que foi tornado público e também olhando para essas coisas pelas lentes da palavra de Deus, o que essas coisas significam para o povo de Deus. Aqui é o novo Gingrich, na verdade afirmando que haverá violência política contra Trump, porque ambos os lados o desprezaram. E foi um momento providencial. Se ele tivesse se virado para olhar aquela tela grande e quando ele estava virado, a bala poderia atingir aqui. Quando ele voltou, ela atingiu aqui e ele quase foi morto. E acho que precisamos entender que isso foi providencial e ele reagiu de maneira adequada. Clipe 2, escutem. Digo que ele foi difamado por Joe Biden e pelos democratas de esquerda mais do que qualquer presidente desde Abraham Lincoln. E este foi um ato político, foi um ato deliberado e como você sabe, porque falamos sobre isso fora do ar, eu disse durante 4 meses que quando toda a besteira legal falhar e quando eles começarem a perceber que ele vai vencer, que a violência é a próxima coisa. Violência política. Por meses e por anos tenho afirmado enfaticamente que haverá o que os tiranos chamam de eventos do cisne negro, e a pergunta que tenho em minha mente, como posso ver aqui os eventos do cisne negro e a definição real do cisne negro, a pergunta que tenho é esta, tentativa de assassinato de Trump, um dos eventos do cisne negro. Aqui está a CBS News, há apenas alguns meses falando sobre o próximo evento do cisne negro. Tenho certeza de como você pode prever um cisne negro. Não seria um cisne negro? Aqui está ela no noticiário da CBS. Bem, o meu ponto é um pouco sombrio. Só sinto muita preocupação de que em 2024 possa ser o ano de um evento do Cisne Negro. Este é um evento nacional, um evento de segurança com alto impacto, que é muito difícil de prever. Há uma série de preocupações e eu tenho esse fator em que não apenas esse tipo de nível de ameaça elevado e duradouro, estamos enfrentando as guerras em Israel, também na Ucrânia, e nós estamos tão divididos nesse país de maneiras que nunca vimos antes, e acho que isso apenas cria um terreno fértil para nossos adversários, como a Coreia do Norte, a China e o Irã, e é isso que mais me preocupa. Então, o evento do Cisne Negro acontecerá aqui mesmo neste solo, que criará mais polarização, porque eles querem dividir e conquistar. Aqui está o general Michael Flynn falando sobre o evento Cisne Negro no contexto das próximas eleições em novembro e até mesmo violência contra Trump. Aqui está. Essas pessoas vão tentar, venha com Benny, e isso é para o seu público, e para qualquer um, e a sua capacidade de influenciar. Eles vão tentar inventar coisas que são incognoscíveis. E você sabe que no mundo das operações militares, ou mesmo no mundo das coisas, nós os chamamos de eventos do Cisne Negro. Os eventos de Cisne Negro são coisas que ninguém imaginou que poderiam ocorrer, e ainda assim eles fizeram, certo? E então eles têm esses efeitos incrivelmente devastadores. Eu acho que é um cenário que essas pessoas simplesmente decidem, olha, não há nenhuma maneira no mundo de ganharem uma eleição legítima justa, então não vamos ter uma. Então, para não ter uma, como eles fazem? Para criar condições para não ter uma eleição agora. Esse é um cenário, não é um cenário que eu queira ter como resultado, mas definitivamente este é um cenário que posso imaginar. Então, como é que isso funciona, general? Bem, então você está prevendo um evento do Cisne Negro antes da eleição que impediria a eleição? Apenas imaginem o que pode acontecer. Clipe número 3.
Tem que acontecer, e o fato de que posso pensar sobre essas coisas, porque meu mundo sempre foi o mundo de pensar sobre como nossos inimigos estão pensando, e então se eu posso pensar essas coisas, então ele certamente pode, porque eu não me avalio como um guru, você sabe, um gênio, mas eu estudei o suficiente sobre nossos inimigos, e isso inclui tanto os domésticos quanto os estrangeiros agora, especialmente agora, você sabe que é de onde eu venho. E vocês se lembram do filme de propaganda real, O Mundo Depois de Nós? Na verdade, falou sobre uma guerra civil que se aproxima na América, a manobra de 3 estágios que poderia derrubar o governo de um país de dentro. O primeiro estágio, o segundo estágio e o terceiro estágio é uma guerra civil, um colapso total. E vocês sabem quem está realmente por trás daquele filme? É o ex-presidente Barack Obama. Aqui está. E eles mencionarão um presidente do terceiro mandato. Não existe tal coisa na América, a menos que haja uma guerra civil, uma lei marcial. 19 estados se separaram. O exército dos Estados Unidos aumenta a atividade. A Casa Branca emitiu avisos às forças ocidentais, bem como a Aliança da Flórida. O terceiro presidente garante que a revolta irá ser tratada rapidamente. E aqui temos a inspiração de que pouco antes da segunda vinda de Cristo haverá uma guerra civil na América. Quão perto estamos do fim? A manchete diz: tentativa de assassinato de Trump. Estávamos a centímetros de uma guerra civil que será em 13 de julho de 2024. Estávamos, porque eles falariam no passado. Nós estávamos, ainda estamos naquela atmosfera de uma guerra civil que se aproxima. 20% dizem que a violência pode ser necessária para voltar aos trilhos. Essa é uma manchete surpreendente para muitos americanos que compraram armas recentemente. Eles estão abertos à violência política. Escutem isso. Houve algumas coisas que se destacaram para mim. A pesquisa revelou que 71% dos americanos acreditam que Joe Biden venceu as eleições em 2020, com a maioria dos democratas concordando. Você pode ver que são 97%, mas os republicanos têm muito menos fé no processo. Apenas 38% acreditam que Biden venceu a pesquisa, e também descobriu que 20% dos americanos acham que podem ter que recorrer à violência para colocar o país de volta no caminho. Violência política. Em um relatório recém-divulgado pela Pesquisa de Prevenção da Violência, Davis, da Universidade da Califórnia, programa, metade dos entrevistados concordou que nos próximos anos haverá uma guerra civil nos Estados Unidos. A doutora Karen Wynn está por trás desse estudo. Os dados nos dizem que em qualquer dia milhares de pessoas armadas andando pelos Estados Unidos que pensam que a violência política é justificável. Imaginem o que pode acontecer se houver retaliações pelo que aconteceu ontem. Haverá uma guerra civil no estalo de dedos na América. E, é claro, o governo terá de responder e fechar coisas abaixo de lei marcial. O que acontecerá com seus direitos? O que acontecerá com seus movimentos? Pensem nisso. Quantas vidas seriam perdidas? E então vem um suposto salvador para toda a violência. Nós entendemos. Estamos no precipício de uma grande crise estupenda. Nós perguntamos a várias pessoas: você está pessoalmente disposto a atirar em alguém para atingir um objetivo político? Perguntamos 2 vezes separadamente: você está disposto a matar alguém? E eles disseram sim. De acordo com a pesquisa, 5% dos não proprietários de armas e quase 7% dos proprietários de armas dizem que são de alguma forma ou muito dispostos a matar alguém para promover um objetivo político. Esse número saltou para 133% para os entrevistados, que dizem que quase sempre carregam uma arma fora de casa. Centenas de pessoas nos resultados da pesquisa, mas o Dr. Vinan diz que isso equivale a milhões de americanos. Agora pensem sobre o que está acontecendo agora. O indicador é para onde essas coisas tendem, pois elas têm seu mantra: nunca deixem, citação entre aspas, uma boa crise ser desperdiçada. Algumas pessoas dizem que isso nunca aconteceria na América, que está distante. 1/3 dos americanos disse à sua equipe que a violência normalmente sempre seria justificada para defender pelo menos uma das 17 situações, as mais populares. 19% concordam que se os líderes eleitos não protegerem a democracia americana, o povo deve fazê-lo sozinho, mesmo se for necessário a violência. E então houve
Esse resultado surpreendente, 19% concordaram forte ou muito fortemente que ter um líder forte para a América é mais importante do que uma democracia. O que realmente me preocupa, Ted, é a possibilidade de que todos nós no meio não estejamos acordando a tempo de evitar que isso aconteça. Apenas repita aquele segmento que você acabou de ouvir. Repita esse segmento lentamente de novo e com muita oração. Pense sobre o que você acabou de ouvir e o que acabou de ver as pessoas agora no X falando sobre o presidente. Estamos mostrando o que está prestes a acontecer com base no contexto. Isso nunca poderia acontecer na América? Dê uma olhada nesses dois clipes. Nosso ego e nossa história querem nos permitir acreditar que estamos acima de coisas que você sabe que países menores ao redor do mundo podem se envolver. Mas nós somos americanos, você sabe, que nós bebemos as melhores bebidas de cola, somos imunes a essas coisas. Há uma verdade subjacente em tudo que é difícil, que não é imune a ninguém. Independentemente do que o público projete, virá com um certo desconforto em um país que sempre foi consolado pela noção de que isso nunca poderia acontecer aqui, não de novo. Quantas pessoas em retrospectiva teriam dito o que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Que nunca aconteceria na América. Em retrospectiva, quantas pessoas teriam dito que seria teoria de conspiração o que em março de 2020 aconteceu, que nunca ocorreria? O lançamento oficial da pandemia da pestilência 19 nunca ocorreria na América. E eu poderia continuar indefinidamente, e também as políticas draconianas ou a perda dos direitos nunca ocorreriam na América. Mas o que a palavra de Deus diz que essas coisas vão acontecer. Precisamos nos preparar. Aqui está. Disseram-nos que muitas pessoas dizem que essas crises nunca acontecerão. Observem esta declaração. Ela simplesmente diz: quando o espírito restritivo de Deus será retirado dos homens e eles estarão sob o controle de Satanás, que odeia os preceitos divinos de Deus, haverá um desenvolvimento, um estranho desenvolvimento na América e em todo o mundo. O coração pode ser muito cruel quando o medo e o amor de Deus são removidos. O que aconteceu ontem? Estamos falando sobre a tentativa de assassinato de Trump. Você sabe que data foi ontem? Foi 13 de julho. 13 de julho. Então, alguém me enviou. Acredito que foi um dos evangelistas aqui, no estúdio. Na verdade, me enviou este artigo, este dia na história. Este dia na história, 13 de julho. O que aconteceu em 13 de julho? Várias coisas. Aqui está, com base no contexto, este dia na história. Este dia na história, 13 de julho, John Kennedy ganha a indicação presidencial democrata. O que aconteceu com John Kennedy? Deem uma olhada nisso. Este é o meio de comunicação. Agora, correlacionando toda essa violência política, até mesmo a tentativa de assassinato e assassinato contra um presidente. Vejam isto, 13 de julho. Assistam. Uma violência política que atacou mais uma vez a América com uma tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, quase o mesmo que aconteceu com o candidato residencial republicano Kennedy, mas por poucos ferimentos graves naquele comício de sábado na Pensilvânia. Bem, não é a primeira vez que um presidente ou candidato presidencial é alvo de violência política. Já se passaram décadas desde uma tentativa tão importante. Em 1963, o presidente John F. Kennedy foi baleado e morto em Dallas enquanto viajava em uma carreata. 2 padres que estavam com o presidente Kennedy dizendo que ele está morto. Seu irmão Roberto Kennedy foi baleado e morto 5 anos depois, em 1968, enquanto fazia campanha para presidente. 13 anos depois, em 1981, houve a tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan. Apenas imaginem, clipe 2. Pesquisadores dizem que todos os dados apontam para a possibilidade de 2024 ser um ano significativo para a violência política. Violência política, e eu me pergunto, quem está por trás do assassinato de John Kennedy? Quem estava por trás disso? Poderia ser o mesmo poder por trás da tentativa de assassinato de Trump?
Clipe 3, sobre o mesmo ponto, a violência política agora prevalece. Nós vemos que a disposição do público em aceitar a violência política para aceitar até mesmo a ideia de algo tão extremo quanto o assassinato de um líder político, sendo algo que eles veem como possível e mesmo, exceto se fosse necessário. E isso é exatamente o que a inspiração diz. Tenho certeza de que algumas pessoas pensariam que esses escritos não são inspirados. No livro Ministério de Cura, na página 142, diz: haverá conflitos políticos. E no mesmo parágrafo diz: observem com cuidado, meus irmãos, conflitos políticos, e fala sobre assassinatos, conflitos políticos, sobre os quais fala todos os dias, e traz seu histórico doentio de violência, conflito político, violência política. E então nos dizem qual deve ser a solução. Precisamos apresentar o Evangelho eterno para que os corações dos homens possam ser mudados. E essa é a única maneira de essas coisas pararem e cessarem. Os corações da humanidade precisam mudar, não forçando as pessoas a tornarem-se cristãos e moral, mas batendo em suas portas, orando, conversando e estudando com eles, simpatizando com eles. É assim que venceremos corações. Deem uma olhada nisso. É real, já que estamos falando sobre a violência política e qual é a solução? O que os homens precisam hoje? Este é o relato de uma testemunha ocular de alguém que estava realmente lá na tentativa de assassinato de Trump. Olhem o que está na mão dela. Isto é uma providência. Do que o mundo precisa? Da palavra de Deus. Foi o que acabou de dizer no livro Ministério de Cura. Eles precisam da palavra de Deus, página 143. Isso é o que eles precisam. Agora deem uma olhada no livro O Grande Conflito sendo exaltada providencialmente. Aqui está. Alguém começou e bateu no chão, e quando eu olhei, então vi a fumaça do tiroteio. Só ouvi pof, pof. Imediatamente você acha que podem ser fogos de artifício, e você fica meio atordoado, e então atiram, e então respondem ao fogo, e então cada um desce, e então nós descemos e nos amontoamos e começamos a orar. Que livro estava na mão dela? É este livro, O Grande Conflito. Como se Deus estivesse dizendo que este é o livro junto com a Bíblia que as pessoas precisam agora. O livro, O Grande Conflito. Então, por favor, amigos, entendam por que essas coisas estão acontecendo e o que Deus está dizendo que o mundo precisa. Vamos dar uma olhada. Acabei de ouvir pof pof. Imediatamente você pensa que talvez sejam fogos de artifício e você fica meio atordoada, e então atiram, e então respondem ao fogo, e então cada um desce. Então nós descemos e nos amontoamos e começamos a orar. O livro O Grande Conflito é o livro junto com a Bíblia que é inspirada. Até o Dr. Peter McCullough disse que realmente compraria este livro e recomenda este livro. Ele leu este livro. Ele realmente afirmou que a autora Ellen White realmente teve grandes visões. Em outras palavras, ela foi inspirada. Eu o recomendo fortemente. Eu o recomendo a mesma coisa que me foi recomendada por meus amigos adventistas. Ler primeiro os últimos 8 capítulos, e depois voltar e ler o livro inteiro, que pronuncia muito do que está acontecendo agora. E não vou estragar isso para que as pessoas que ainda não leram, mas meus amigos adventistas sabem do que eu estou falando. Ela parecia ver o futuro que está acontecendo aqui e agora mesmo. Agora eu acredito que nesse mesmo livro ela realmente falou sobre as pestilências e alguns atores chaves, até mesmo o trabalho da Babilônia nos últimos dias, que eu realmente quero que as pessoas vão e peguem este livro, O Grande Conflito. Isso mudará sua vida para melhor, como está mudando minha vida para melhor. Vocês percebem que ultimamente ouvimos falar de tiros sendo disparados? Pessoas sendo baleadas em vários locais públicos? Esse é um deles. Então começamos a ouvir falar de tiros sendo disparados, até mesmo em serviços religiosos. Mas esses cultos na igreja, os cultos estavam em outras igrejas, outras denominações. De repente essas coisas estão batendo às nossas portas na nossa igreja adventista do sétimo dia. Vocês percebem que as coisas estão ficando cada vez mais próximas? A manchete diz: um telefonema ameaçador faz com que a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Collegedale seja evacuada no sábado. Enquanto eles estavam em um culto na igreja no sábado do Senhor, tiros foram disparados e ouvimos tiros. Alguém com uma arma no local, perto do local.
E observem as datas na tela. Apenas no mês de junho, alguns dias atrás, aqui temos um homem de Maryland acusado de disparar mais de uma dúzia de tiros na reunião campal religiosa no condado de Berks. Quem estava realizando uma reunião campal lá? Foram os adventistas do sétimo dia na academia Payne Forge. Tiros foram disparados. Você sabe quantas vítimas poderiam ter sido? Quantas pessoas poderiam ter ficado feridas ou até mesmo morrido? O que o Senhor está nos dizendo? Os sinais dos últimos dias estão aqui, e podemos estar no lugar certo e ainda assim ser uma vítima. E é por isso que estou dizendo a vocês que ignoram os videoclipes desses incidentes, mas perguntem-se se estamos vivendo cada dia como se fosse o último. Essa é uma pausa enfática. E o que precisamos é implementar as 5 chaves da sobrevivência: conversão, viver no campo, ter alimentos, água, recursos em sua propriedade para essas crises que estamos vendo chegar e que já estão aqui. Número 4, evangelismo. Número 4, a quarta chave, indústria independente do governo, não ser um dependente. E número 5, ajudar aqueles que são menos afortunados com o sistema de troca. É hora de se preparar. Mas não se esqueçam do capítulo de Mateus 24, verso 3, verso 7 ao verso 9. Estes são os sinais dos últimos dias. Qual será o sinal da tua vinda? Cristo disse: guerras, não apenas guerras entre nações, mas nações dentro de uma nação em particular, guerra civil. E o versículo 8 diz que estes são o princípio das dores. Estou pronto? Você está pronto? O que está prestes a acontecer na América? Estamos prestes a ver saques e até mesmo empresas sendo totalmente incendiadas. O que vai acontecer nessas grandes cidades? Se Deus não conter os ventos da discórdia por mais um pouco, nós estamos em apuros como um povo. A América está em apuros. Dividir e conquistar. Nunca deixe uma boa crise ser desperdiçada. Vamos aplicar isso enquanto vemos essas coisas. Preparem-se. Permaneçam prontos, preparem os outros. O que vai acontecer com os supermercados? Haverá escassez de alimentos. E o que está sendo racionado? Eles começarão a criar leis que devemos cumprir para viver, para viajar, para sobreviver. Qualquer coisa pode acontecer. É um barril de pólvora prestes a explodir na América. E as palavras não podem dar justiça. O que pode acontecer? O que vai acontecer? Mas Deus está dizendo: preparem-se, meu povo. Agora é o tempo. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Tempos turbulentos que acontecerão em breve. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente.